Lucas capítulo 5, versículo 1. Só os que encontraram digam amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os seus pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram os barcos de uma maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Repita assim comigo: Senhor, eu sei que a maior profecia é a tua palavra. Eu estou aqui para receber a profecia através da tua palavra para a minha vida. Hoje eu abro o meu coração para receber tudo o que o Senhor tem para mim, e eu te louvarei. Barcos vazios, redes lavadas, no mesmo lugar, Jesus chegou. Novamente, barcos vazios, redes lavadas, no mesmo lugar, Jesus chegou. Amém. Podeis assentar. Existem momentos na nossa vida em que parece que nós chegamos ao fim, devido às frustrações, às provações, às decepções e às perdas. Os problemas que
transmitem de uma hora para outra a impressão, o parecer de que tudo acabou. Eu já vivi momentos na minha vida em que eu mesmo fiz uma reflexão. Aqui é o ponto final da minha história. Se eu fosse abrir aqui a oportunidade para que cada um de nós contássemos pelo menos 3 minutos resumidos acerca da nossa história, sem sombra de dúvidas, ficaríamos espantados, impressionados com o conta-gotas da história do nosso irmão, da nossa irmã, que está à nossa esquerda ou à nossa direita. Porque uma coisa é olhar para ele, é olhar para ela e dizer: esse irmão é forte, está firme com Deus. Eu queria, aliás, eu não queria, eu quero ser igual a esta irmã, de oração, mulher de Deus, que ora e o milagre acontece, que clama e Deus responde. Mas se escutássemos um conta-gotas da história desta irmã, ou do nosso irmão, a gente, na conclusão, diria: se fosse eu acho que eu não suportaria. Nem tudo acontece conforme nós queremos. Existe um ditado popular que diz que nem sempre o mar está para peixe. Nem todos os dias o resultado conclusivo vai ser aquele que nós queremos. Eu tenho que ser sincero ao seu coração. É o meu dever, porque a Bíblia dá respaldo para isso, profetizar sobre a sua vida a vitória sempre. Não cabe a mim profetizar a derrota, a destruição na vida de ninguém. Mas a gente temos que deixar em aberto o conceito de que vai ter dias que o resultado não vai ser conforme nós esperamos. Ainda mais quando nós criamos expectativas e somos frustrados diante dela. Eu posso citar como exemplo: você prepara uma festa de aniversário para o seu filho, para a sua filha, e você convida e faz aquela lista de convidados, e você chama o seu esposo e você diz: até agora tem pouquinho. Tem quantos, bem? Até agora eu contei 270. Ele fica espantado: mas onde é que vai caber esse tanto de gente? Onde é que a gente vai arrumar comida para essa quantidade de pessoas? Isso aí é coisa inexplicável. Mas amplia-se o alimento, amplia-se o ambiente, e estão esperando. Quando pensa que não, chega, sabe quantos? 6 convidados. Resultado: frustração, decepção. E uns chegam a dizer: nunca mais eu faço festa, nunca mais eu convido ninguém. Ingratos, preparei tudo, irresponsáveis. Aonde está a consideração? Diz que é meu amigo, minha amiga, mas me deixou sozinho. Frustrações da vida. Eu aprendi que nós temos que estar preparados para tudo, para um sim, e também temos que estar preparados para receber um não. Quem mais falou de não na Bíblia foi o próprio Jesus. Não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho contra o seu irmão. São vários conceitos bíblicos. O próprio Jesus deixou isso muito claro para nós. E Deus marcou esta noite, por intermédio da palavra, para dizer para você e para mim, para os que estão no templo, para os que estão em casa: barcos vazios, redes lavadas, no mesmo lugar, Jesus chegou. Diga para o seu irmão, olha para ele, olha para ela e diga mais uma vez: barcos vazios,
redes lavadas no mesmo lugar. Jesus chegou. Aleluia, aleluia. Foi o que aconteceu com este acontecimento que marcou a história de Jesus e daqueles que foram chamados por ele. Primeiro, a Bíblia diz que o Senhor Jesus viu 2 barcos na beira da praia e tudo que os pescadores estavam fazendo. Versículo 2: e viu estar 2 barcos, olha a escrita, 2 barcos juntos. Não acompanha aí, eu vou repetir. E viu estar 2 barcos juntos à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Em apenas este versículo, o mestre está contando claramente o que ele viu: 2 barcos juntos, e ele viu tudo que os pescadores estavam fazendo. E o que é que eles estavam fazendo? Escute isso aqui. Primeiro, desceram dos barcos e eles estavam lavando as redes. Na ótica humana, ninguém estava vendo aquilo ali. Todos os dias, como de costume, voltar da pescaria, barco na beira da praia, desciam da embarcação e depois lavar as redes. Pegando peixe ou não pegando peixe, eles tinham que lavar as redes. Porque mesmo que se a rede veio vazia, mas vinha galho na rede, aquelas espécies de, como se diz que tem no mar? Quem lembra aí? Aquelas algas, né? Algas marinhas. Quem sabe até mesmo lixo descartado sobre as águas. Porque embora a Bíblia está dizendo que eles estavam à beira da praia, mas aqui está se referindo ao lago de Genezaré, imenso, por muitos frisados como o mar, mas não era o mar, era o grande lago de Genezaré. E a Bíblia diz que agora eles, irmãos, olhem para cá, agora eles estão lavando as redes. Pelo amor de Deus, pegue o que eu vou lhe dizer aqui. A Bíblia diz claramente que o Senhor viu 2 barcos, e estes barcos estavam o quê? Juntos. Você não pode esquecer disso aqui. Ele viu 2 barcos juntos. Segundo historiadores, nesta mesma praia, de costume, todos os dias tinha cerca de 420 a 430 embarcações. Só que Jesus chega e ele fixa os seus olhos em 2 barcos. E estes 2 barcos estavam juntos, um do lado do outro. E os pescadores estavam lavando as redes. Jesus viu o que eles estavam fazendo. Diga pelo menos para uma pessoa: o Senhor viu e está vendo tudo que você fez e tudo que você está fazendo. Está entendendo, irmãos? Não tem como a gente escapar. Não adianta a gente ficar. Ele está vendo. Você está entendendo? Não adianta a gente ir lá e fechar a porta. Não. Está só eu aqui sozinho aqui dentro. Está só eu sozinho aqui dentro. Não adianta. Ele está vendo tudo que a gente fazemos.
Quando a gente agradecemos, Ele vê. Mas quando a gente murmuramos, Ele também vê. Quando a gente pedimos, Ele vê. E quando a gente agradecemos, Ele também vê. Ele vê tudo. Então para com esse negócio de dizer que o que você está passando, ninguém está vendo. É só eu e Deus. Todos me abandonaram, me rejeitaram. Eu estou sozinho, eu estou sozinha nesta luta, nesta prova, nesta aflição, neste deserto. Tu que pensas, tem alguém que está 24 horas de olho em você. Aí Jesus chega assim, de longe na beira da praia. Ele vê os pescadores parando a embarcação na beira da praia. Ele vê eles descendo da embarcação. Ele vê eles lavando as redes, porque tudo o Senhor está vendo. Salmos 34, versos 13 ao 15 diz assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. 15. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem, não há como escapar. Injustiças, ele sabe, ele vê. Enganos, ele sabe, ele vê. Mentiras, contendas, blasfêmias, descompromissos, murmurações, porfias, divisões, iras, mágoas, ódio, rancor, ressentimento, tudo ele vê. Não há como escapar. Não há como escapar. Jó, capítulo 34, versículo 21 diz assim: porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, Ele vê todos os seus passos. Quando a gente dá um passo curto, Ele sabe que nós demos um passo curto. Quando a gente dá um passo mais largo, mais estendido, Ele também sabe aonde vamos, aonde entramos, aonde saímos. Tudo Ele sabe, Ele vê. Então Ele estava contemplando o que eles estavam fazendo. Quem está me ouvindo, diga amém. Segundo lugar, o Senhor se aproxima e o Senhor entrou no barco. E de quem era o barco que ele entrou? De Simão. Eu volto a dizer o que eu frisei anteriormente. Na beira da praia o Senhor avistou quantos barcos? 2 barcos. Esses barcos estavam separados ou estavam juntos? Eles estavam juntos. Grave o que eu vou te dizer agora. O nosso Deus é amor, mas também é justiça. Não coopera com a injustiça. Deus não desampara os seus. Se você está certo, se você está fazendo bem, se você está fazendo o que agrada ao Senhor, fique em paz, descanse o teu coração. Deus vai honrar você, mesmo que as possibilidades digam não. Ele não esquece dos seus. Lembra do ladrão na cruz? Lembra do ladrão na cruz? Senhor, Rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Jamais esquecerei de ti, rapaz. Eu me lembrarei agora mesmo, porque agora mesmo que eu vou para o paraíso. Lembra de Ana quando orava ao Senhor pedindo um filho? E ela disse assim: Senhor,
atende a minha petição. Lembra-te de tua serva, de que como a tua serva tem andado diante de ti, pedindo um filho varão, se o Senhor me deres, por todos os dias da sua vida, eu entregarei e ele servirá ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor deu um filho a Ana, cumprindo aquilo que ele havia determinado através da sua oração. Lembra quando a palavra de Deus diz que o Senhor mandou Ezequiel colocar a casa em ordem? Ezequias colocar a casa em ordem? Aí a Bíblia diz que depois que o profeta Isaías profetiza para ele, entregando a mensagem do Senhor: põe tua casa em ordem, porque certamente morrerá. Já estava determinado. A Bíblia diz que ele virou o seu rosto para a parede e chorou muitíssimo, e orou ao Senhor e disse: Senhor, se te lembrares de mim, de que o teu servo andou com sinceridade, fazendo a tua vontade. Ele fez a oração e depois ele chorou muitíssimo. Na mesma hora o Senhor disse para o profeta Isaías, que ainda estava no pátio exterior: volta lá e diz para ele que eu ouvi a sua oração e vi as suas e acrescentarei 15 anos de vida. O Senhor estava dizendo: jamais de ti me esquecerei. Ele lembra de nós, ele não esquece. Grave isso no seu coração, pelo amor de Deus, você vai entender na conclusão da mensagem. Deus não desampara os seus, não desampara. Ele havia visto 2 barcos, os pescadores estavam lavando as redes, e agora ele entra em apenas um barco. De quem era o barco? Simão Pedro. Ele entrou no barco, olhou para Simão e disse: ei Simão, afasta para mim da terra o barco, afasta um pouco para mim da beira. Simão, eu imagino Simão colocando as redes no chão, indo até Jesus na embarcação. Jesus já estava dentro. Ele afasta a embarcação da beira da praia. Jesus senta e ele começa a pregar um sermão. Aqui a história não frisa qual foi o sermão que Jesus pregou, mas eu creio que ele pregou naquele dia sobre fé, determinação e confiança no Senhor. A Bíblia não diz quanto tempo demorou o sermão que ele pregou, mas de uma coisa nós podemos destacar: que durante todo o tempo que Jesus estava pregando, Simão estava ouvindo as suas palavras. Simão estava vindo de uma noite inteira, não era uma hora de pescaria. Eles passaram a noite lançando rede, puxando rede, e não pegaram sequer um peixe. É o mesmo que você fazer um trabalho, uma obra, quem trabalha por conta própria, e chegar no dia, na hora de receber, você não ter um centavo para levar para casa. O que você vai dizer para sua esposa? O que você vai dizer para os seus filhos? Que você não tem R$1 para comprar o pão, para colocar o pão de cada dia na sua casa? Eles trabalharam a noite inteira e estavam agora retornando para casa de mãos. Frustração, decepção, perdas, tristeza. Mas nem por isso Simão negou emprestar o seu barco para Jesus. Aqui eu deixo uma reflexão a mim e a você.
quando tudo dizer não, quando as possibilidades não forem favoráveis, quando as coisas derem errado, você vai dizer sim para o Senhor ou vai dizer não? Porque é muito fácil servir a Deus quando as coisas estão dando certo, quando as portas estão se abrindo, quando nós estamos prosperando. Quero ver adorar a Deus é quando o negócio estreitar. Eu já adorei a Deus em várias fases na minha vida. Já adorei a Deus com um congelador cheio de carne, mas também já adorei a Deus num dia de madrugada que eu abri a geladeira e estava cheia, lotada, e eu disse, eu não sei qual que eu escolho hoje. Se é a garrafa de Coca-Cola, se é a garrafa de Fanta laranja, se é a garrafa de Fanta uva. Garrafa de quê? Cheia de água. Água de cima a baixo. Deserto, provação. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? Eu sei o que é viver em fartura, mas também sei o que é viver em escassez. Você está entendendo? Sei o que é comer do bom e do melhor, mas também sei o que é passar fome. A bispa até tinha frisado aqui um certo versículo da Bíblia: tudo que façais, que comais, que bebais, façais tudo isso para a glória de... Tenda ou não tenda, irmão, com alegria ou sem alegria, temos que permanecer Jesus presente no barco da nossa vida. Não podemos preencher ou permitir que a frustração, que a decepção preencha o lugar de Deus na nossa vida. O silêncio também é resposta. Simão está lavando as redes, alguém entra no barco dele, ele fica quieto. Além de entrar no barco dele, diz para ele: afasta para mim a embarcação. Quem sabe se algum de nós reagiria: sai fora do meu barco, rapaz, eu nem te conheço, eu estou cansado, aqui minhas mãos aqui, ó, doloridas, passei a noite toda lançando rede, não peguei nenhum peixe, tu vem para cá querer pregar no meu barco, sai fora, rapaz, estou estressado hoje eu não estou nem para conversa. Não é assim? Mas não, afastou a embarcação, fez conforme o Senhor havia dito a ele. O Senhor só entrou na embarcação de Simão porque Simão permitiu. Mas bispo, ele foi logo entrando, mas você não encontra Simão dizendo: sai para fora. Você não encontra Simão dizendo: eu não vou afastar o barco da beira da praia. O próprio Jesus disse em Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e... se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, ele... olha a escrita, eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Ele está dizendo: eu vou forçar a porta e entrar. Não, ele não é invasor. Provérbios 23, 26, a Bíblia diz assim: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. É o Senhor dizendo: meu filho, minha filha, dá para mim o teu coração, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu mudar a tua história, deixa eu sarar as tuas feridas. Mas por que é que ele pede logicamente, exclusivamente o meu e o teu coração? Porque ele mesmo adverte: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu. Ele poderia ter dito: guarde o teu cérebro, guarde os teus rins, guarde os teus pulmões, guarde o pâncreas. Não, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque é do coração que procede violência, iras, adultérios, mentiras. É tudo que
que vem do nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Quem tem um coração puro, quem tem um coração purificado, santificado, por isso que Davi, mesmo estando vivendo um momento de crise espiritual, porque havia pecado, ele disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E outra feita, ele disse: Senhor, dai-me um coração igual ao teu, puro, sincero, obediente e fiel, para que eu não venha mais pecar contra ti. Não podemos guardar mágoa no nosso coração, não podemos guardar ressentimento no nosso coração, não podemos fazer do nosso coração uma lixeira de rancor, de ira, de ressentimento. Libera perdão, pede perdão, viva em paz até os nossos inimigos. A Bíblia diz: perdoa os inimigos e viva em paz. Em paz. Ele está dizendo nesta noite: dai-me, filho meu, o teu coração, deixa eu entrar na sua vida. Eu sei que é muito fácil para a gente cantar aquele louvor, e quando a gente está cantando eu fico: Senhor, não sei se eu vou cantar não, acho que eu vou parar aqui. Que louvor? Aquele louvor que a gente canta que diz assim: Senhor Jesus, como é que é? Eu quero ser Senhor amado. E ele lá de cima, e tu cantando: como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida. E ele: pode deixar que eu vou quebrar. E me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Ele diz: tu quer mesmo? Tem certeza? Posso quebrar? Porque tem vaso que não adianta moldar, tem vaso que ele tem que quebrar. E dói. É um processo dolorido, porque as imperfeições que se acoplam do vaso têm que ser removidas. E quando ele amassa, eu já vi Deus amassar barro, e eu querer entrar no negócio para ajudar, e o Senhor diz: não põe a mão, estou amassando o meu barro. Está entendendo? São processos na nossa vida. Aleluia. Então ele entra na embarcação de Simão e pede para afastar. Ele traz um sermão. Quando ele termina de trazer o sermão, terceiro e último aspecto, o Senhor deu uma ordem. O que o Senhor fez? Deu uma ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Qual foi a ordem? Simão, entra no barco, vai ao mar alto, adiante, nos lugares mais fundos, e lançai as redes. Simão vai responder para Jesus algo que Jesus já sabia. E o que é que ele responde? Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas já que é o Senhor que está, ou é já que é o Senhor que está pedindo? É assim? Porque quem pede é a gente. O mestre não pede nada para ninguém, ele manda. E cabe a mim e a você obedecer. É direito nosso não obedecer,
mas vai ter consequências. O que nós plantamos, nós vamos colher. Já que é o Senhor que está mandando jogar as redes, assim farei. Aí ele entra na embarcação. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele entra na embarcação dele. Alguns estão com ele. Só que quando a embarcação dele vai sair da beira da praia, lembra da outra embarcação que o Senhor viu que estavam ambas juntas? A outra embarcação fica. Mas quando a embarcação começa a navegar, o texto não diz. Mas quando a embarcação de Simão começa a navegar, a outra embarcação vai um pouco afastada, mas ela também vai navegando. A outra embarcação, quem estava na outra embarcação, e olhando de longe e pensando, vamos ficar somente de longe observando o que vai acontecer no barco de Simão. O mestre poderia ter chamado a nós, mas ele chamou foi Simão, foi o barco dele. Só que, irmão, pegue a reflexão da palavra, pelo amor de Deus, não perca a tua atenção, você vai entender. Os dois barcos estavam juntos na beira da praia, mas Jesus não entrou nos dois, ele entrou em apenas um. E eles navegaram. Eles navegaram para o mesmo lugar. Barcos vazios. Os barcos estavam o que, irmãos? Os barcos estavam o que? Os irmãos estão aí? Os barcos estavam o que? As redes estavam o que? Agora eles estavam aonde? No mesmo lugar. Só que tem uma diferença. Que diferença é essa? Jesus estava no barco. Jesus chegou. E aonde Jesus chega, nada de barco vazio. Aonde Jesus chega, o que está faltando, ele faz multiplicar. Mestre, a multidão está faminta, lembra? Alguém tem alguma coisa aí? Mestre, tem um rapaz aqui que ele tem aqui, na bolsinha dele guardada aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Aí depois traz para mim aqui. Pega os pães e os peixes, partiu o pão, deu graças a Deus, e ele mandou todos assentar e começou a distribuir. Alimentou a multidão de quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Aonde Jesus chega, o milagre tem que acontecer. Tem gente que não está recebendo o milagre porque Jesus está do lado de fora do barco. Tem gente que a porta não se abriu ainda porque está passando um momento difícil e não está permitindo que o Senhor entre para cumprir com o seu propósito e com a sua promessa. Mas nesta noite vai ser diferente. Ele está aqui e diz: eu vou entrar no teu barco hoje e você vai ver mudança acontecer, você vai ver as coisas tomar uma nova direção, um novo rumo. Te prepare para ter vitória na presença de Deus. Ainda não acabou, não é o fim, diz o Senhor. O barco para e eles começam a lançar as suas redes. Quando eles começam a puxar as redes, a Bíblia diz que as redes estavam a ponto de se rasgar. Era tanto peixe que eles estavam colocando dentro da embarcação, que a embarcação estava quase indo a pique, a afundar. Eu imagino Jesus olhando e vendo eles colocando aquela quantidade de peixe para dentro, colocando aquela quantidade de peixe para dentro, e o Senhor olhando para eles e dizendo: eu sou justo, não coopero com injustiça. Eu sou justo, não coopero com a injustiça. Se alguém perguntasse, ele diria: por que, Senhor? Porque se tinha 2 barcos juntos na beira da praia,
Não é o caso de eu ter entrado em apenas um barco, mas se eu vi 2 barcos, vai voltar para a beira da praia, os 2 barcos cheios de peixe. Então Simão já acena para a embarcação dos teus amigos, e a Bíblia diz que eles acenaram dizendo: vem para cá, porque tem peixe para nós, mas também tem peixe para vocês. Ai, meu Deus do céu, o que Deus vai fazer na minha, na tua, na nossa vida, vai ter para compartilhar, vai ter para multiplicar. Deus vai te surpreender, diz o Senhor. Abre a tua mão porque eu vou profetizar. Abre a sua mão porque eu vou profetizar. Antes de fechar 3 meses, tem gente que está aqui no templo que vai receber 2 grandes bênçãos. Você vai ter para dar, para emprestar, vai sobrar. Você nunca mais pegará emprestado de ninguém, porque é uma bênção de multiplicação sobre a sua vida. Deus vai te surpreender, além do que você pediu, além do que você imaginou. Será grande o que Deus vai fazer. Que fique bem transparente, eu não estou dizendo a respeito da bênção que você já recebeu esses dias. É a bênção que você ainda vai receber. Você até pensei que já tinha acabado. Meu irmão, não tem limites. Eu pensei que era esta bênção. Não, mas tem outra bênção chegando. Deus vai surpreender você. Agora, porém, quando a bênção chegar, não coloca a cobertura lona na embarcação e fique quietinho, não. Meu Deus, está lotada a minha embarcação de peixe. Ai, eu não vou tirar. Meu bem, não tire nem uma piabinha de dentro, viu? Para a gente não perder nem uma piabinha. E a embarcação pesando, você está entendendo? É Deus dizendo: está na hora de você compartilhar o que eu vou entregar na sua vida. Seja fiel a Deus, mantenha a sua fidelidade com Deus, Ele vai honrar você. Prepare-te para contar o teu testemunho, a tua vitória e o seu milagre, diz o Senhor. Parece que é o fim, parece que acabou, mas Deus manda te dizer: é apenas o começo do que eu vou fazer. Deus vai reverter. Tem 2 pessoas aqui nesta noite que Deus vai te arrancar de um serviço para outro serviço. O que você está ganhando hoje é pouco. Ele vai te levar para outro lugar e vai dobrar o teu salário. Assim diz o Senhor. Eu não estou ficando doido não, irmãos. Eu vou te dar um conselho espiritual e pastoral nessa noite. Se coloque na posição que Deus quer, porque na que eu e na que você e que nós queremos não dá. É na posição que o Senhor quer. É assim que tem que acontecer. Não podemos mais perder tempo. Está se funilando a cada dia que passa, está se estreitando a cada dia que passa, e as mídias sociais estão tentando abafar. O que, bispo? O que começou no dia 9 desse mês de abril, lá no Japão. O que aconteceu lá? Pesquisa na internet. Um novo vírus que come os órgãos vitais, rapidamente devora os órgãos vitais em questão de minutos. A mídia está tentando abafar. Lembra do que aconteceu lá na China no ano de 2020? Enquanto muitos estavam fazendo piada com o que acontecia lá, depois chegou aqui. Se coloque na posição que Deus quer. Você, irmão, você já parou para pensar o tanto de pessoas que morreram no ano de 2020? E você acha que a gente ficou aqui porque a gente somos melhores? Porque somos os preferidinhos do Senhor? Não, não. Lembra que a Bíblia diz que Ele não voltou ainda? Ele retarda a sua vinda, porque ainda tem muitos que precisam se colocar na brecha, na posição.
Deus está dando oportunidade para muita gente se colocar na posição que Ele quer, porque no abrir e fechar de olhos, Ele pode nos arrancar desta terra. E depois que a gente for, não adianta pedir perdão, não adianta misericórdia, não adianta socorro, Senhor, não adianta gritar pai e mãe, não adianta clamar pelo pastor, pelo amigo, pelo companheiro, não. É só você. A salvação é individual, é noite de reflexão, diz o Senhor. João 10, 27 diz assim: o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Estes homens tiveram vitórias porque eles ouviram a voz do Senhor e seguiram a Ele. A quem você está dando ouvidos? A voz de Deus ou a voz do maligno? A voz de Deus ou a voz dos demônios? A voz de Deus ou a voz de Satanás? Queridos, a voz de Deus é incomparável. Não há dúvidas quando é Deus que fala. Deus marcou esta noite, reservou esta noite para dizer para mim, para você: os barcos podem até estar vazios, as redes podem até estar lavadas, Deus vai te honrar no mesmo lugar aonde teve humilhação. Pode passar 1 ano, 2 anos, mas Deus vai te levar lá de volta, para mostrar que no lugar de vergonha haverá dupla honra. Porém, não saia da posição que Deus te colocou. Quem já saiu da posição quer fazer com que quem está saia também, mas você vai ouvir a voz de Deus desta noite. Você vai ouvir a voz do Raboni da Galileia, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz, daquele que quando ele abre a sua boca saem barulhos de trovões e de relâmpagos, aquele que quando ele pisa sobre o solo terreno, os alicerces da terra tremem. Ei, queridos, aquele que era, que é e que sempre será o único e verdadeiro Deus, e ele já chegou aqui nesta noite. Eu estou sentindo a presença dele. Parou de adorar por quê? Porque o barco está vazio. Parou de clamar por quê? Porque o barco está vazio. Porque as redes estão vazias. Porque o resultado não é o que você esperou. Ele chegou, ele entrou no teu barco, ele está dizendo: afasta da beira da praia. Não entendi, vou te explicar. Se afaste de tudo aquilo que te afaste de Deus. Permaneça no barco, mas se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Vai para mais longe, vai para o fundo das águas. Tem que ter profundidade. Crente tem que navegar no oceano do Espírito. Crente tem que ser plantado junto ao ribeiro de águas vivas, na quais as suas raízes se estendem ao ribeiro. Quando vem o tempo seco, a sede e o calor, as folhas caem, mas o Senhor dá o seu fruto na estação própria. É Deus que sustenta o crente no tempo da crise. É Deus que mantém o crente firmado no tempo da escassez. Porque é que Deus falou para Isaac: não desce para o Egito, fica nesta terra, peregrina nesta terra, e eu serei contigo. Isaac ficou numa terra de seca, numa terra de fome, não chovia sobre a terra, tudo que os inimigos plantavam morria, mas ele já chega lançando as suas sementes. E
E o texto lá em Gênesis 26, 12 adiante ainda diz assim: e semeou Isaac naquela mesma, não era outra terra, naquele mesmo. Os irmãos estão aí? Vamos repetir? E semeou Isaac naquela mesma, e colheu naquele mesmo, porque o Senhor abençoava. Por que a escrita ficou clara assim? Porque alguém poderia dizer: ele semeou em uma terra, mas está colhendo lá em outra. Ele não semeou na terra de fome e de escassez, não, meu filho. Ele semeou nesta mesma terra. E tem mais, ele vai colher ainda este. Deus marcou essa noite para dizer para mim e para você: o que você plantou este ano, nesta mesma terra, você não vai colher no ano que vem. Você vai colher nessa mesma terra e vai colher neste mesmo ano, porque Deus está na embarcação da sua vida. Não desista de lutar, pelo amor de Deus. Não perca a tua comunhão com Deus por conta das nossas coisas limitadas e humanas. Às vezes a gente se entristecemos com coisas tão insignificantes, sem valor e sem importância. Um dia desse eu acordei e eu falei para mim mesmo: hoje eu não estou legal. Só faltou eu sentir dizer: eu não estou legal hoje. Hoje eu não quero nem conversar com ninguém. Hoje eu estou com raiva. E se eu perguntasse para mim mesmo: por que é que tu está com raiva? Não tinha razão, não tinha motivo. Você está entendendo? Eu já acordei com a cara desse tamanho. Cara feia, né? Apesar que eu sou bonito, mas ficar com a cara feia. Você está entendendo? Chateado com nada. Com nada. Eu sentei lá no sofá e liguei o televisor. Aí caiu lá bem numa matéria mostrando a fome lá no sertão do Nordeste. O menino dizendo: estou numa fome. E a repórter disse: tu comeu o que hoje? Nada. E tu vai almoçar o que? Não tem nem o que comer. E quando está com fome, o que é que você faz? Eu bebo água. Para quê? Para fazer a fome passar. E passa nada. E a barriguinha fica nhoi. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: tu está com raiva por quê, rapaz? Com a barriga cheia desse jeito. Passou a noite todinha comendo pão assado e está reclamando de quê? Comeu doce de amendoim, está com raiva por quê? Te coloque na posição que eu te coloquei. Tu pensas que está difícil, mas está nada. Tem gente que está passando situação muito mais pior do que a sua. O problema é porque a gente tem tudo e a gente reclama dizendo que não tem nada. O problema é que Deus tem nos abençoado e a gente é tão falho que diz: cadê a bênção? Cadê? Tu está respirando, rapaz. Deus te deu vida e vida em abundância. Pode não ter R$1 no bolso, mas ao acordar, amanhecer o dia, agradeça a Deus: Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor tem sustentado a minha vida. O Senhor tem cuidado de mim em todos os detalhes da minha vida. Deus é fiel, irmão. Nós é que não somos. Faz igual Simão. Se não pegou nada, pega a rede e vai lavar. Se fosse nos dias de hoje, tem crente que diria: quer saber de uma coisa? Nem lavar a rede eu vou. Para que lavar a rede se eu não peguei nada? Eu não vou nem voltar mais lá. Rapaz, a gente passou, foi a noite inteira. Não foi uma hora tentando, não. Foi não. Eu imagino Jesus olhando e pensando: estão lavando a rede. Mas estão lavando a rede porque eles vão voltar para lá. Eles estão lavando a rede é para quando a rede estiver limpinha, quando eles jogar no mesmo lugar, eles vão ver assim claramente o tanto de peixe que eles vão pegar. Continue lavando as redes. Não pare de lavar as redes. Permaneça na Deus está falando profundamente com alguém aqui nesta noite. Tem gente que está cercado de gente querendo fazer com que você guarde a rede, com que você saia da posição que Deus te colocou. Mas Deus marcou essa noite na simplicidade para te dizer: se você não sair da embarcação, se você não parar de fazer o que o Senhor mandou você fazer, continue lavando as redes. A tua vitória está mais perto do que você pode pensar e imaginar. Está pertinho. Vai acontecer. Vai acontecer.
agradecer. Se coloca de pé em nome de Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua essa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, louve ao Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Microfone aqui, Naí. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Declare. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Tá doendo? Cante a Ele. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando
tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ele é grande e poderoso. Tributamos ao Senhor honra, glória, louvor e adoração nesta noite. Por que é que nós louvamos este hino? Porque nós já estamos agradecendo a Deus, antes mesmo de termos recebido aquilo que Ele tem para nos entregar. Eu finalizo esta mensagem dizendo para você que está em casa, para você que está no templo: barcos vazios, redes lavadas, no mesmo lugar, Jesus chegou. E se não chegou para você ainda, te prepare, porque Ele vai chegar. Esteja pronto quando Ele chegar. Ele está voltando e não vai demorar. Mantenha-se firme. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Tem alguém nessa noite em nosso meio que queira fazer uma aliança com Jesus? Que queira entregar a sua vida a Ele? Que queira fazer parte desta família linda que vai morar no céu? Tem alguém? Todos estão firmados? Glória a Jesus por isso. Senta.